hey, I think I'm going to go to France next year. Tell me who to talk to for France. Well, you're from next year. You're going to find you over to France next year. Just look at somewhere other. Durante séculos, a região da Mongólia não era essencialmente a Mongólia como conhecemos hoje. Os povos e os clãs que habitavam essa região, majoritariamente nômades, se mudavam constantemente dependendo dos seus interesses. O povo que vivia na região do deserto de Gobi, por exemplo, exercia grandes relações comerciais com a China. Já os povos mais ao norte, atual sul da Rússia, por causa da Sibéria, tinham criação de renas e animais voltados para o frio. Enfim, sempre vivendo sob a influência econômica e política de outras regiões que envolvia a atual Mongólia. China e, obviamente, a Rússia sempre foram grandes influenciadores das políticas e das decisões tomadas por esses povos que viviam aqui. Após a chegada dos lamas vindo da região do Tibete, o budismo começou a se expandir entre esses povos e o conflito com a religião xamânica fez com que surgisse uma religião praticamente única na Mongólia. Dessa forma, os líderes tribais acabaram mesclando sua autoridade política com a autoridade religiosa. Os filhos dos reis e dos líderes deveriam apresentar sinais que eles eram os escolhidos, ou que eles possuíam algum sinal divino para que eles pudessem exercer sua autoridade. Dessa forma, durante todo o século 17, 18 e 19, as autoridades políticas, de certa forma, deveriam possuir alguma relação com a autoridade religiosa. Dentre essas autoridades havia uma autoridade máxima, em mongol chamado Gebtu Sundamba. Gebtu Sundamba era aquele que apresentava os sinais de que ele seria o escolhido pela religião budista, mixada com as autoridades xamânicas, e que dessa forma ele possuiria a autoridade política necessária para se tornar a autoridade máxima. Obviamente, o Gebtu Sundamba deveria ser aceito pelas autoridades chinesas do Império Manchu, que eram os grandes influenciadores da Mongólia naquela época. Nada era decidido sem que fosse pré-autorizado pelas autoridades que vinham da China. Porém, conforme os séculos foram se passando, os interesses da Mongólia começaram a se diferenciar e se distanciar dos interesses do Império Manchu. A vontade de uma independência e o desejo por uma autonomia cada vez maior, especialmente pelas autoridades locais, fazia com que conflitos entre o povo da Mongólia, suas autoridades políticas e religiosas, começassem a entrar em confronto com a China. O Império Manchu observava a ascensão desses interesses com desconfiança e não aceitava qualquer movimento que manifestasse o desejo de independência. O século XIX foi todo marcado por conflitos entre os povos da Mongólia e o Império Manchu. Quando o século XX chegou, esse movimento já era imparável. O último, Gebtu Sundamba, mais conhecido como Bogd Khan,
demonstrou o interesse pela independência. Em 1911, ele fez a primeira independência da Mongólia. Obviamente, seu movimento não foi plenamente aceito. As autoridades do Império Manchu enviaram exércitos para tentar controlar e impedir que a independência fosse realizada. Para a Mongólia, Bogd Khan era uma autoridade suprema. Sua força religiosa, os sinais de que ele seria uma das reencarnações sagradas de autoridades budistas na região, davam a ele o poder máximo. Seu palácio, localizado no centro, na cidade de Urga, atual Ulaanbaatar, na virada do século XIX para o século XX, era um local magnífico. Hoje em dia é um ponto turístico com objetos que lhe pertenciam, desde tapetes até figuras religiosas. A invasão chinesa, por mais que não desejada, afinal já estávamos nos 1900, já era esperada. Vindos pelo sul através do deserto de Gobi, é nesse momento que a Mongólia se divide. Atualmente existem duas Mongólias. A Inner Mongólia, que está presente no norte da China, que é território chinês, e o Outer Mongólia. O Outer Mongólia faz parte da Mongólia como conhecemos hoje. Buscando ajuda para resistir à invasão chinesa, o Bogd Khan enviou suas primeiras missões em direção a Moscou. O Império Russo, ainda comandado pelo czar, desejava efetivamente ampliar sua área de influência pela região, especialmente pela Ásia Central e extremo leste asiático. Não demorou muito para que, a partir de 1911, as primeiras missões do Império Russo começassem a chegar na Mongólia, visando, obviamente, defender a fronteira norte do país para impedir que o exército chinês avançasse Império Russo adentro. Nós temos nesse momento as primeiras relações mais profundas entre a Mongólia e a Rússia. Essas relações efetivamente se aprofundariam ainda mais na década seguinte, transformando e consolidando as fronteiras da Mongólia e alterando por completo as relações políticas na Ásia. Infelizmente, para o Bogd Khan, a ajuda que viria de Moscou para auxiliá-lo a repelir as tropas chinesas que vinham na tentativa de impedir a independência da Mongólia em 1911 foram em vão. Entre 1913 e 14, as primeiras tropas czaristas até vieram e demonstraram alguma ajuda para a autoridade da Mongólia. Porém, ele não contava que em 1917 a Revolução Russa arrebataria o Império Czarista.
A Revolução Bolchevique, idealizada por Vladimir Lenin, acabaria transformando por completo o cenário europeu. Impulsionado pelas ideias socialistas de Karl Marx e Friedrich Engels, Lenin transformaria o Império Russo no que nós conheceríamos como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Na Mongólia, um homem reconheceu e identificou em Lenin uma similaridade com suas ideias. Esse homem, Sukh-Batar, pediria ajuda a Lenin para não apenas repelir as tropas e a invasão chinesa na Mongólia, mas para implementar no país a mesma revolução que Lenin havia feito na Rússia. Não exatamente nos padrões bolcheviques, mas Lenin e as tropas bolcheviques auxiliaram Sukh-Batar a repelir os chineses, fortalecer as suas fronteiras, eliminar a autoridade imperial baseada em aspectos religiosos ou de sangue, mas implantaria um governo comunista. Nasceria o Partido Comunista da Mongólia. Essa reforma transformaria de vez o país. No início, alinhado exatamente aos ideais de Lenin, a proposta era transformar por completo a Mongólia, que por mais que já vivesse o século XX, ainda vivia em certas regiões dos mesmos padrões do século XVIII. A ideia seria modernizar. Sukh-Batar se tornaria um líder, um herói nacional. Educacionalmente, estruturalmente, a urbanização chegou. As escolas, distribuição de energia elétrica, água encanada. A modernização idealizada pelo povo trabalhador, esse ideal que se disseminava por toda a Europa do século XX, alcançou a Mongólia primeiro do que qualquer outra região da Ásia. Apesar disso, certas reformas não abalariam a estrutura da identidade da Mongólia. Gengis Khan, ou Chinggis Khan, continuaria sendo conhecido como o pai da Mongólia. A liderança, o responsável por criar o sentimento de identidade nacional. Atualmente, ele continua sendo visto como um ícone do país, estando presente nos principais prédios públicos, nas festas e, obviamente, na praça central da cidade. Se a primeira tentativa de independência em 1911 não deu certo, resultando em uma invasão chinesa ao sul, Sukh-Batar, com a ajuda de Lenin, em 1921, realizaria a independência absoluta da Mongólia em relação à China. Bem, pode-se dizer que a partir de então o país entraria na área de influência da União Soviética, não fazendo parte efetivamente de uma das repúblicas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas estando sempre sob o guarda-chuva da autoridade de Moscou. Com a morte de Lenin e a ascensão de Stalin, a Mongólia sentiria esse impacto. Após Sukh-Batar, outros líderes assumiriam o governo da Mongólia. Dentre eles, Choibalsan. Choibalsan se tornaria a autoridade máxima da Mongólia. E ele deu início, em 1930, à política do Grande Expurgo, perseguindo religiosos e autoridades budistas. Choibalsan daria início à destruição de diversos monastérios, julgando, exilando e assassinando monges e lamas. Seu governo ficou reconhecido pela brutalidade e violência.
este culto à sua personalidade marcaria o comunismo na Mongólia como um governo brutal. Durante as décadas posteriores, o governo seria reconhecido pelos seus avanços, pela sua modernidade, industrialização e urbanização, mas sempre com a forte presença em todos os aspectos da vida das pessoas. O comunismo na Mongólia viria a acabar juntamente com o comunismo na União Soviética. Quando em 1989 o Muro de Berlim caiu e consequentemente em 1990 e 91 a União Soviética também viria a colapsar, todos os seus estados satélites sentiriam esse impacto. E na Mongólia isso não seria diferente. O ano de 1990 foi marcado por diversos protestos que expressavam a vontade do povo por democracia, a abertura dos seus mercados, a entrada de novos produtos. Durante quase 70 anos a Mongólia ficou fechada. Quando efetivamente a redemocratização chegou em 1990, o país também se modernizaria ainda mais, abrindo seus mercados para produtos do Ocidente. Bandas e programas ocidentais começariam a ser transmitidos no país. Os cidadãos conseguiram o direito de viajar para o exterior de maneira livre, coisa inacessível até então. Porém, ainda hoje conseguimos observar heranças desse período na arquitetura da cidade. Mosaicos e esculturas estão presentes por todos os cantos, mesclando-se com uma arquitetura moderna. Prédios espelhados dividem a mesma rua com prédios antigos. Atualmente, a Mongólia é um país consolidado, uma potência da Ásia Central que, embora no imaginário de muitas pessoas do Ocidente ainda seja um país fechado pelo seu passado, mantém boas relações com praticamente todos os países da Ásia e do Ocidente, explorando recursos naturais presentes no deserto ou o turismo das áreas como as montanhas do oeste, o deserto ao norte e, obviamente, a oportunidade de conviver com os povos nômades que vivem na região das estepes. O país hoje é um dos principais destinos turísticos daqueles que buscam aventura.